Oi pessoal, vou ensinar para vocês como fazer a rotação de uma figura de acordo com o seu centro de rotação. Para isso a gente vai precisar de compasso, transferidor, régua, lápis e borracha. A primeira coisa que devemos fazer é traçar um segmento entre o centro de rotação e algum dos pontos. Por exemplo, nessa figura aqui, eu vou começar fazendo do centro de rotação, que é o ponto O, até o ponto I. Com isso a gente vai conseguir fazer o I'. Deixa eu só chegar lá um pouquinho para cá. Então, essa questão a gente já fez ela em sala, mas eu vou fazer ela aqui de novo explicando tudinho. Vou traçar um segmento do centro de rotação até o ponto. Após feito isso, a gente coloca o transferidor com o seu furo naquele centro de rotação e a gente marca um ponto em 90 graus. Feito. Marco um ponto aqui em 90 graus. Com isso, eu vou traçar novamente outra reta, só que agora do centro de rotação até esse ponto que a gente marcou em 90 graus. Beleza? Com isso, a gente vai utilizar agora o compasso. Coloco a ponta seca no ponto que a gente escolheu, ou melhor, no centro de rotação. Perdão. E a outra ponta a gente coloca no ponto que a gente escolheu. Com isso, a gente começa a traçar a circunferência. Esse ponto que a gente tem aqui, que se encontra com a outra reta que a gente fez a 90 graus, vai ser o local que a gente vai ter do ponto I'. Então, aqui, onde essa circunferência tocou naquela reta que a gente fez, vai ser o ponto I'. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Agora a gente tem que repetir a mesma coisa para todos os outros pontos. Vamos lá. Então, ó, fiz o primeiro, vou fazer agora o segundo. Vou fazer o J. Então, vou traçar um segmento do centro de rotação até o ponto J. Pego o transferidor, coloco aquele furo no ponto que a gente tinha, coloco ele retinho aqui e faço a marcação em 90 graus. Tá? Tá aqui o ponto. Vou traçar agora novamente uma reta, saindo do centro de rotação até esse ponto que a gente marcou. A reta pode ser maior, tá? Não tem problema, tá? O importante é que na hora da gente usar compasso, a circunferência consiga tocar nela. Então, novamente, vou colocar a ponta seca no O e a outra ponta do compasso no ponto J, que é o que a gente está fazendo a mudança agora. Faço a rotação. Com isso eu vou ter uma parte que toca naquela reta que a gente fez a 90 graus. Com isso, eu marco o ponto nesse local. Como a gente tinha feito aqui do J, vai ser o J' agora. Marco um ponto nesse local,
Então, J'. Vocês vão ver que isso que a gente está fazendo aqui serve para qualquer uma das figuras, tá? Seja com o centro de rotação fora da figura, em algum dos vértices ou dentro da figura, tá? Qualquer uma das formas vai funcionar, tá? Essa daqui é boa porque vai funcionar para todos os casos. Vamos fazer aqui de novo agora do centro de rotação até o K. Pego o transferidor, coloco o furo, aquele ponto que a gente está usando. Deixo aqui em 0 graus, lá na linha que a gente fez, tá? Tem que estar alinhado. Opa, saiu um pouquinho. Beleza. Marco um ponto em 90 graus e vou traçar uma reta. Olha só, tá vendo que aqui a gente marcou um ponto num local que se a gente traçar só até essa parte, não vai conseguir fazer ligação? Porque olha só, o J, ele está mais distante, ele está menos distante do que o K. Então, na hora da gente fazer a circunferência aqui, se a gente traçar a linha só até esse ponto, ela vai passar um pouco aqui em cima. Então, a gente não ia conseguir marcar o ponto K'. Então, por conta disso, eu vou traçar ela um pouco mais até aqui em cima, tá? Até perto da palavra torno aqui. Então, olha só, coloco aqui, beleza. Então, pego agora o compasso, ponta seca no O, traço a circunferência. Só como ficou. Agora eu vou fazer a marcação onde a circunferência toca naquela reta que a gente fez. Tem que tomar cuidado só para não perder em qual reta que a gente está, tá? Se eu estou fazendo a do K aqui e eu marcar nessa aqui que estava o J, vai ficar errado. Então, eu marco o ponto aqui, como era o K, coloco agora como K', e vou continuar fazendo para os demais pontos, tá? Olha só. Agora eu vou fazer do centro de rotação até o O, ou até o L, perdão. Feito isso, eu coloco o transferidor, o furo eu coloco no centro de rotação. Vou alinhar os 0 graus ali certinho. Marco um ponto lá em 90 graus. Lembrando, a gente está usando transferidor, compasso, tá? Isso aqui, querendo ou não, ainda não é muito preciso, tá? Então, é um pouquinho difícil ficar igualzinho à figura original, tá? Mesmo a gente utilizando essas ferramentas. Mas dá para perceber certinho a hora que a gente começar a traçar os lados da figura, que é a mesma figura, tá?
Mas, querendo ou não, pode ter alguma diferencinha. Feito isso aqui agora, eu vou marcar o ponto no local que ela se encontra, ó. Se encontrou aqui, ó. Vou marcar o ponto. Esse ponto vai ser o L'. Opa, perdão, eu não utilizei o compasso. Olha só. Vocês veem como que é fácil de errar. Coloco a ponta seca lá no O. Com aqui saindo do L. Eu tinha falado tá errado, ó. Tem que sair dessa daqui. Vai ser esse ponto aqui, ó. Você tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer, porque fica muita coisa ao mesmo tempo. É muito fácil de errar. Só que esse jeito aqui continua sendo o mais fácil de se fazer, porque é só você saber mesmo a forma de se fazer aqui que vai funcionar para qualquer figura. Então esse aqui vai ser o ponto L'. Vocês podem fazer de lápis mais fino as linhas, tá? Aqui eu tive que fazer mais grosso para vocês poderem ver, mas não precisa ser assim. Vou fazer a mesma coisa agora para o ponto M. Coloco o transferidor no centro de rotação e vou alinhar o zero com esse do ponto M. Certo? Passo um ponto em 90 graus, tração a reta saindo do centro de rotação até esse ponto que eu marquei. Pego o compasso, coloco a ponta seca no centro de rotação. Outra ponta vou colocar aquele ponto que eu escolhi que é o M e vou traçar a circunferência. Onde ela tocar vai ser o local que a gente vai marcar. Essa aqui é a reta que a gente fez, a gente vai ter que marcar aqui. Olha só como que tá ficando. Agora eu tenho que fazer a marcação aqui, ó. Vou marcar. Esse aqui é o ponto M'. Feito isso, eu posso apagar todas essas linhas que eu fiz, tá? Mas não tem necessidade, porque é só eu fazer a ligação com elas aqui agora, tá? Utilizando os pontos que eu tenho, que eu vou fazer todos os lados da figura. Então, vou usar na régua mesmo, tá? E a caneta que eu estava marcando, eu vou completar a figura. Fiz as marcações, olha só como que ficou. Foi feito aí a rotação
em 90 graus em torno desse centro O. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Vocês vão ver que nessa B, mesmo usando esse método que parece complicado, ela fica muito mais simples de se fazer. Então, para fazer isso, eu precisaria aqui traçar um segmento que iria do ponto O, que é o centro de rotação, até um outro ponto qualquer que eu escolher, por exemplo, aqui ó, do O ao G, eu teria que traçar um segmento. Nesse caso, como já faz parte da figura, não precisa. E o outro ponto seria do O ao F, que também está aqui prontinho para a gente. Então a gente não precisa traçar essa primeira etapa aqui, que é do centro de rotação até um ponto qualquer da figura. A gente já pode partir direto para o transferidor, porque não tem sentido eu traçar algo em um lugar que já tenha uma reta. Tá? Então, eu já vou traçar um segmento em um lugar que já tem um segmento. Então, não precisa. Para isso aqui, então, eu só tenho que lembrar que a gente está fazendo isso no sentido anti-horário, tá? Porque foi o que pediu na questão. Então, eu tenho que colocar assim. Vai funcionar aqui? Não, porque se eu marcar aqui, eu vou estar fazendo no sentido horário, tá? Essa vai ser a diferença. A minha marcação tem que ser assim, certo? Porque olha só, aqui eu vou ter um ângulo de 0 graus aqui. Aqui vai formar um ângulo de 90 graus em torno desse segmento, tá? Então, coloco o centro, o furinho que eu tenho aqui no transferidor naquele centro de rotação. Vou usar a própria marcação do segmento da figura para alinhar com 0 graus que fica aqui no transferidor. Vou marcar um ponto aqui em 90 graus. Deixa eu marcar um pouquinho maior. O ponto foi marcado, mas não aparece muito bem para vocês. Tá aí, ó. Esse pontinho aqui, tá? Com esse ponto, eu vou traçar agora uma reta que sai do centro de rotação, que é o ponto O, e vai passar por esse pontinho que eu marquei aqui em 90 graus. Fiz isso, eu vou ter o seguinte, isso daqui. Agora, eu faço a mesma coisa que eu fazia com os outros. Coloco a ponta seca do compasso no O, que é o centro de rotação. A outra ponta eu vou colocar no ponto que a gente está fazendo a rotação agora, que no caso vai ser o G o primeiro, e vou fazer aquela rotação. O lugar que ela encostar vai ser o ponto G'. Então, vou vir aqui agora e marco o ponto G'. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa agora para o ponto F. Então, eu vou colocar aqui o transferidor, vou colocar o furo no centro de rotação, vou alinhar utilizando o próprio segmento que já foi dado para a gente. Vou fazer a marcação aqui em 90 graus. 90 graus, lembrando, porque foi o que pediu aqui na questão, tá? Se fosse qualquer outro ângulo, a gente usar o outro ângulo. Então, marco aqui um ponto do ângulo que foi pedido e vou traçar mais uma reta que vai passar por esse ponto. Pronto. Pego agora o compasso, coloco a ponta seca no O, coloco a outra ponta lá no F, que é o que eu vou fazer a rotação, e inicio a circunferência aqui. Olha só, fiz uma circunferência maior, não precisava chegar aqui, mas esse ponto aqui, em que a circunferência toca na reta, será o ponto F'. Vou vir aqui, vou marcar um ponto, vou informar que esse daqui é o F'. Agora,
É só eu fazer a ligação dos segmentos, tá? Então, vou fazer uma ligação do ponto O até F', do F' até o G' e do G' até o ponto O novamente. Porque olha só, o ponto O, que é o centro de rotação, faz parte da figura, ele é um dos vértices, então vai continuar sendo. Então é só eu traçar uma reta passando por eles. Então, coloca aqui agora. Vai passar em cima da linha que a gente já fez, tá? Não tem problema. Ó, vou fazer as marcações aqui. Pronto, ó. Foi feita a rotação em 90 graus no sentido anti-horário aí com a figura. Aí, se quiser apagar, pode, tá? Mas não tem necessidade. É até melhor deixar essas retas aí que fica mais fácil para corrigir. Vou fazer a mesma coisa agora com a letra C. Vocês vão ver que é o mesmo jeito de se fazer. Aqui na letra C, o centro de rotação está bem no meio da figura. Eu teria que fazer um segmento que vai do centro de rotação até qualquer um dos pontos, tá? Só que a gente já tem uma marcação aqui, não tem necessidade. Porém, só para vocês não se perderem, eu vou continuar fazendo isso, tá? Então, olha só. Coloco a régua, traço o segmento que vai do centro de rotação até o D. Tá vendo que não está mais pontilhado? A única diferença é essa, que não vai estar pontilhado. Coloco o transferidor virado daquela mesma forma, tá? Olha só, o centro de rotação está aqui. Vou colocar ele assim, ó. Ah, perdão, nesse caso aqui não precisa, porque o zero está aqui e o 90 vai ficar aqui, tá? Mas nas outras aqui vai precisar. Então, vou alinhar lá o furo com o centro de rotação. Alinhei aquele segmento que a gente fez em 0 graus. Vou fazer a marcação aqui em 90 graus. E vou traçar uma reta passa do segmento, que passa do centro de rotação até aquele ponto que a gente marcou. Aqui eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nessa figura, como como eu posso dizer, eu vou ter que fazer aqui embaixo e ela tem os comprimentos aqui iguais nas diagonais. Se eu continuasse aqui, eu já ia fazer a próxima reta que a gente vai ter que fazer também. Só que eu não vou fazer isso agora, só estou informando vocês para vocês não estranharem a hora que elas ficarem alinhadas aqui, que uma passa em cima da outra, tá? Então, fiz a primeira reta aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros, tá? Pegar o compasso, colocar a ponta seca no centro de rotação, coloco a outra ponta no ponto D, faço a rotação. Vocês vão ver também que ao fazer a rotação aqui, se eu fizesse ela completa aqui também, iria funcionar, tá? Porque como ela sai do mesmo lugar, ó, se você olhar, se a gente fazer aqui, faria um círculo, tá? Não nessa daqui, mas essa daqui porque a distância entre esse ponto é a mesma que o outro, que é a mesma que esse daqui. Então a distância entre o centro de rotação e qualquer um dos pontos é a mesma, tá? Então eu poderia fazer já um círculo aqui de uma vez só. Não vou fazer isso para ficar mais didático, tá fazendo igual aos outros, mostrando que funciona sempre. Tracei a circunferência, ela encostou naquele ponto que a gente tinha, que ponto naquela reta. A gente vai vir aqui, vai marcar um pontinho aqui, e esse daí vai ser o nosso D'. Então vem aqui,
Marco um ponto. Vou informar que ele é o D'. Tá aqui o ponto D'. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Então, vou traçar mais uma reta agora passando por A. Então, fiz o segmento do centro de rotação até A. Vou usar o transferidor aqui agora. Olha só, se eu fazer desse jeito, não vai funcionar, tá? Porque eu vou estar jogando ela para lá. Eu tenho que colocar ela assim agora, tá? Ao contrário. Beleza? Então, coloquei aqui. Alinhei ali com 0 graus e o centro de rotação no lugar certo. Marco um ponto em 90 graus. Vou traçar uma reta que parte do centro de rotação até esse pontinho que a gente marcou. Ela pode passar além disso daqui, tá? Não tem problema. Vou pegar o compasso, ponta seca no O, a outra ponta em A e vou traçar a circunferência. Então, ó, passando ali no A. Tá vendo? Aqui vai passar em todos os pontos, igual eu tinha falado. E também passa em B. Esse lugar aqui vai ser o novo ponto que a gente vai marcar. Aqui, ó. Vou marcar aqui agora. Como era o A, agora vai ser a linha. Fazer a mesma coisa para o segmento B. Aqui fica melhor para enxergar. Coloco o transferidor com o furo no centro de rotação. Vou alinhar ali em 0 graus. Faço a marcação em 90 graus. Ela está aqui. Vou traçar uma reta partindo do centro de rotação até essa marcação que a gente fez. Então, olha só. Essa reta eu vou fazer até aqui em cima para vocês verem que passa em cima da mesma. Tá vendo que é a mesma reta? É só a continuação? Então, vou pegar de novo o compasso, vou pôr a ponta seca no centro de rotação. Coloco a outra ponta em B e vou continuar com a circunferência aqui. Eu poderia continuar e tocar aqui em D também, não tem problema, como faz parte da mesma. Olha aí. Vou fazer a marcação aqui agora e a gente vai ter o B'. Fazer a mesma coisa para C. Vou traçar um segmento passando pelo centro de rotação até o ponto C. Vou pegar o transferidor, colocar o furo
o centro de rotação, vou alinhar ele em 0 graus e vou fazer a marcação aqui em 90 graus. Vou colocar agora uma reta que passa do centro de rotação até esse ponto que a gente marcou. Aqui só para provar que ela passa no mesmo lugar. Tá, então vou passar a marcar desde aqui de baixo. Viu? Ela é a continuação daquela reta que a gente já fez. Dessa vez, ó, ela já tem até a parte da circunferência que vai tocar. Só que eu vou fazer da mesma forma, vou colocar a ponta seca do compasso no centro de rotação, a outra ponta em C e vou fazer circunferência que traça. Vou até completar ela aqui embaixo para mostrar que ficaria aí um círculo certinho. Tá vendo aí? Que fica um círculo certinho que passa em todos os pontos nessa figura. O ponto que a gente vai marcar é esse daqui, que vai ser o selinho. Olha só. Agora é só traçar os segmentos que a gente vai ter aí para fazer os lados da figura. Da mesma forma que eu fiz nas outras. Só vou traçar uma reta, formando um segmento aqui. Tinha. Foi feita a rotação em 90 graus em torno do centro O dessa figura, no sentido anti-horário. E em todas as outras também. Não precisa apagar essas linhas, tá? Fica até mais fácil para a gente corrigir. Mas se eu quisesse apagar aqui agora, eu poderia também.